Vocês estão preparados para poder ver a nova versão da Dona Alba. Dona Alba tinha alisamento por anos, 20 anos alisando esse cabelo, e olha o resultado. Gente, que transformação incrível. Quando a Dona Alba chegou na minha cadeira, ela trouxe uma referência de IA, né, com cabelo escovado, cabelo produzido, que isso você consegue somente em salão, para quem não tem experiência de escovar o cabelo em casa. E eu olhei para ela e perguntei: Dona Alba, eu posso ser sincero para a senhora? Eu vi que tinha 6 dedos de raiz de crescimento de cabelo natural e perguntei para ela: a senhora está disposta a conhecer o seu cabelo? A verdadeira Alba, de uma nova versão que você consiga fazer em casa? E ela falou: olha, eu confio em você. E Dona Alba sentou, eu falei assim, na verdade eu me entreguei completamente e sabia que ia dar um resultado incrível. Assim, foi emocionante de ver a alegria da Dona Alba quando eu virei a cadeira. Essa transformação, pessoal, é impagável, é algo muito especial na minha carreira. Todas têm um valor sentimental muito grande. E ver esse sorriso da Dona Alba, para mim, foi assim, eu ganhei meu dia, que transformação especial. A verdadeira beleza não está apenas no espelho, mas na autoconfiança e na beleza de se achar bonita e a sua essência dentro de si mesma. Hoje vamos receber aqui o nosso querido cabeleireiro conceituado aqui na nossa cidade, o Richard Mufato, vai trazer muitas dicas e a sua história de transformação e a mudança que ele traz na vida de tantas mulheres, mulheres, né, Fer, com a autoestima lá embaixo, às vezes quer buscar alguma coisa diferente na sua vida. Exatamente. Seja muito bem-vindo, Richard. Obrigada pelo aceite do nosso programa, do nosso podcast. E aí vai a primeira pergunta, né, Fer? Richard, eu já mudei todas as perguntas aqui só com esse vídeo, porque não dá. Primeiro, olha, um prazer imenso em te receber. A gente estava extremamente ansiosa por esse programa, porque tem muitas coisas que a gente quer perguntar. Mas a primeira pergunta: qual é a sensação sua de um profissional a hora que você faz isso, que você vira a cadeira e essa mulher se olha e ela se reencontra? Qual é a sua sensação? Gente, primeiramente, bom dia. Quero agradecer muito o convite. Também estava muito ansioso para esse evento. Vim assim com medo, com frio no coração. Na hora que a gente começou a conversar ali, eu falei: meu Deus, a gente tem muita coisa para falar. E é gostoso, porque é um papo natural, né? Tudo muito. Que a gente... Coisa do dia a dia, Sim. Né? Estou muito feliz por estar aqui. Estou um pouquinho com frio na barriga? Fiquei com vergonha um pouquinho? Fiquei também, porque eu sou tímido. Mas é um prazer estar com vocês. Tenho um carinho muito grande. Parabéns pelo projeto que vocês vêm fazendo com as mulheres, dando voz para elas, né? Eu acho que isso... no caminho eu vim dando uma olhada, estava olhando no Instagram. E como você está dando voz para mulheres, né? Um carinho, um olhar diferente para elas, que eu acho que antigamente não tinha tanto isso, né? Nem me fale. E eu acho que vocês vêm com esse cuidado, dando voz para elas, né? Isso é o mais importante. Agora, voltando a falar dessa mesma mulher, dessa transformação, eu falo que toda transformação que eu faço é muito especial, né? E hoje está muito hypado falar sobre propósito, né? Mas eu, com os 43 que eu vou completar agora, eu ressignifiquei minha vida, né? Porque hoje eu consigo colocar propósito no meu trabalho. Eu acho que isso é muito legal. Que lindo. Porque é muito fácil a gente falar sobre propósito, né? Mas quando você coloca que o seu trabalho pode mudar a vida de uma mulher, de uma pessoa, ou quem senta na sua cadeira, que eu falo que vai muito além do que só cortar um cabelo. Eu falo que eu não corto só cabelo. Muitas das vezes eu sinto, voltando a falar do propósito, né, que você tinha que estar naquele momento cuidando daquela mulher. Essa senhora que chegou, por exemplo, foi um presente da filha dela, e eu acho que nós, como profissionais, a gente não pode só pegar, principalmente agora com IA, né? Você já chega com a coisa pronta ali, né? Sim. Olha, eu quero assim, né? E a gente está com essa imagem retorcida de perfeição, que tudo tem que ser... Se a gente não tomar cuidado, a gente entra numa
tem que se encaixar num padrão. Né? Exatamente. E não é isso, Isso né? incomoda, né? Nossa, com certeza. E eu gosto muito de, antes de qualquer coisa, a pessoa vai sentar na minha cadeira, eu vou olhar para ela, eu quero saber sobre ela, eu quero saber o que ela faz, se essa é uma dona de casa, se é uma advogada. Tem um olhar diferente, né? Que nem essa é uma senhora que trabalha fora, cuida dos netos, cuida de todo mundo E não cuida dela. e não cuida dela. E a gente fala assim, ela dá amor para todo mundo. Isso eu não estou falando especificamente dela, tá? Sim. Eu percebo muito isso. Da rotina, Principalmente em senhoras, mulheres um pouquinho mais velhas, que ela se dedica totalmente à vida ao marido, aos filhos, que talvez já casou, mas agora tem os netos para cuidar, e às vezes ela tem que trabalhar fora. E a forma dela, às vezes, demonstrar amor é cuidando dessas pessoas, né? Só que ela esquece de olhar para ela. E quando a gente pega uma transformação como essa, né, na hora que ela chegou com a referência da IA, eu falei, ai meu Deus, como que eu vou falar para ela que isso não vai rolar? Né? Porque as informações que ela me deu eram muito importantes. Olha, Richard, eu não escovo o cabelo em casa. Eu não tenho paciência, eu não tenho tempo. Aí eu olhei para ela e falei, senhora confia em mim? Ela falou, sim, eu confio, pode fazer o que você achar que é melhor. Nossa, que responsabilidade. E dá muito medo, porque Dá. aí nesse momento eu falo, então agora a senhora não vai ver mais nada, a gente vai fazer toda a transformação. E o mais importante é que eu não vou só cortar o cabelo, eu vou ensinar passo a passo de como ela vai manter esse cabelo em casa. Porque é fácil, Olha. é fácil a gente fazer uma transformação, a mulher sair de lá linda, radiante, mas é efeito Cinderela. Chegou em casa. Ela lavou o cabelo, acabou. Ela não vai conseguir. Não vai. Ela não vai conseguir arrumar esse cabelo em casa. Então, e é esse que é o porém. A gente olhar e falar, nossa, como que essa mulher vai manter esse visual em casa? E dessa senhora e ela deixou carta branca, sabe? Eu falei, olha, eu vou fazer esse processo de caixa, a senhora só vai passar o creminho, vai passar como fala, colocar um bobinho na franja, que a senhora não consegue escovar. Até dei um bob para ela de presente. Ai, que legal. Mas na hora que eu virei a cadeira, ela não se reconhecia. Olha isso. Mas nem nós reconhecemos ela. Ela não se reconhecia. E a gente não fez nada demais, assim, a gente passou um blushzinho, passou um batom. Eu falo muito para minhas clientes, né? Olha, acordou cedo, escovou os dentes e tal. A primeira coisa, passar um batom. Isso, eu sempre falo. Eu chamo a atenção da Fer, porque às vezes eu falo que a autoimagem, assim, O batom. tem muito a ver com o seu estado de espírito, né? E às vezes a Fernanda chega e eu falo, cadê o batom? Cadê o batom? Não tá bem hoje. O dia que meus chakras não estão alinhados, o batom fica lá na gaveta. Não E tem o jeito. batom, eu falo, não precisa muita coisa. Passou um batom, já dá um brilho, né? Por mais que naquele momento se você não esteja... Porque assim, a gente não acorda feliz todo dia, Não. a gente não acorda querendo vir trabalhar todo dia. Às vezes a gente só queria ficar em casa de pijama, sem fazer nada. Mas a gente tem que seguir a vida e tem que, né? E assim, né, Richard? O cabelo também, ele conta muito a fase da vida onde você está, o momento que você está vivendo, né? A gente vê, às vezes, muitas mulheres que elas passam por um processo de separação, processo de perda de algum ente querido, uma outra fase da vida, e a primeira coisa que ela quer mudar, né? Ela vai buscar o cabeleireiro, isso. eu quero mudar meu É cabelo. sobre isso. Né? Eu quero mudar a minha imagem, é uma nova vida, é uma nova etapa, e eu quero também ser uma pessoa diferente. Eu vivi essa experiência. Eu fui quando eu perdi a minha mãe sempre falava, filha, mantém seu cabelo do jeito que é, né? E eu estive lá com você, foi um momento tão único na minha vida. A gente chorou junto. Choramos Você junto. conheceu a minha mãe. E acontece muito frequência isso da mulher procurar você, o salão, para mudar, para virar página? Acontece muito, muito. E é aí que você também tem que ter um olhar muito, assim, com cuidado. Né? Eu já tive vários processos, tipo assim, a mulher chega, morena, quero ficar loira. Opa, calma, vamos conversar primeiro, porque às vezes aconteceu uma traição, ou às vezes ela teve uma decepção muito grande, e que ali não vai ser a solução, mudar aquele cabelo, radicalizar, transformar, não. Sim. É onde eu venho, converso, porque não, às vezes a identidade não é aquela, mas assim a dor dela está tão grande que ela está procurando uma saída
que a saída é o cabelo, né? Que é mudar radicalmente. E aí eu dou uma segurada. Eu falei, gente, vamos devagar, vamos Que é a emoção conversar. do momento, É, a né? emoção do momento. E tem momentos muito assim, que nem que aconteceu no caso da sua mãezinha, né? De uma perca. E, na verdade, o que eu posso falar é que aquele momento você só precisava de um carinho, né? Era um De abraço, um abraço, um acolhimento. acolhimento. E é muito engraçado que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Que a Fer é toda fartona, tal, Sim. né? A imagem dela, assim... E eu não sabia. É claro que a gente fez uma transformação que foi radical, né? A gente tinha tirado o aplique, né? Então foi difícil, né? Aquela transformação que mexe lá dentro da alma mesmo, Sim, né? da alma. É. E na hora que eu fiz toda a transformação, e eu até lembro como foi hoje, eu já estava indo embora, né? Porque depois que eu virei papai, assim, mudou muito. Hoje Os horários eu são aprendi, prioridades, né? Eu falo assim, é meio maluco, porque eu aprendi a falar não para dar sim para mim. Olha que lindo. Olha, gente, Isso é olha a isso é frase. importante. Falar não para dar sim para mim. Isso é muito importante, gente. Olha Ó, que eu dica. arrepiado de novo aqui, de novo, gente, pelo E amor eu de já, minhas lágrimas saindo, porque a gente já chorou nos bastidores. Já choramos lá. Já choramos. E porque hoje, né, eu falo que é muito importante, assim, a minha prioridade é a minha família, né? É a minha casa, o meu lar. Eu falo que do meu filho nunca mais vai voltar essa fase, né? E eu sempre eu sou muito ligado ao meu trabalho. Eu amo trabalhar, eu amo chegar no salão. Antigamente, quando eu não tinha o Adam, eu chegava muito cedo, primeiro a chegar e última a sair. Tanto é que esse dia eu fui fechar o salão, falei, gente, eu nem lembro qual foi a última vez que eu fechei o salão. Porque hoje a minha prioridade É o filho, esse, né? Que nem eu falo, eu chego morto de canseira em casa, mas assim, eu tiro minha roupa, parece que sua energia volta novamente, porque você tem uma criança para cuidar, dar Sim. carinho, dar amor, brincar, levar É. pro parquinho. É. Mas voltando da transformação, a gente tem que tomar muito cuidado, né? E o da Fer foi... fazia tempo que você não usava ele cacheado, né? Muito, muito tempo. É. E o que eu gosto de... Na hora que eu ensinei para a Fer, Fer, você vai ter que fazer isso, fazer aquilo... E eu senti que a Fer precisava de um carinho aquele dia, sabe? Ela estava muito machucada. E às vezes você não tem palavra para falar. Imagina, você perdeu sua mãe. Não tem nada que você possa falar que vai confortar. Não, né? nada conforta. E eu falo que... mudando de assunto, eu falei que eu precisei... que a gente fala meus sentimentos, mas às vezes você pode fazer uma coisa tão simples. Sei lá, a pessoa perdeu alguém, você vai lá, faz um bolinho. Isso. Depois, sabe? Eu falei assim, tô trazendo esse bolinho para você, é um carinho. Esse dia uma amiga também perdeu a mãe, e eu estava no velório e eu tinha assistido algum podcast falando sobre isso, sabe? Que às vezes fala meu sentimento, Não é vai meu resolver, sentimento, mas né? não vai mudar nada, só falar meu sentimento. Aí eu fazia a pergunta, o que eu posso fazer para essa pessoa? Que nem essa minha amiga, né? Ela tinha perdido a mãe, inclusive minha cliente também, foi bem difícil. Eu vi ela lá chorando, o pai também chorando, eu falei, nossa, o que eu posso fazer por eles, né? Naquele momento, né? Aí fui lá, peguei uma garrafinha de água para cada um. Ai, que lindo. Não, isso é muito lindo em você, Amiga, uma coisa Richard. pequena. Eu falo assim, porque preencher espaços que ficaram vazios, né? Quando a gente perde alguém tão especial, a gente precisa preencher espaços que ficaram vazios. E aí a gente vai buscar nas pessoas que a gente gosta esses espaços, esse carinho, esse acolhimento. E aproveitando a oportunidade nesse caminho que a gente está tomando aqui na conversa, eu acho que você realiza um trabalho tão lindo também no Lar Batista. Ai, as criancinhas Onde do você Lar preenche Batista. espaços vazios dessas crianças. E eu pude acompanhar agora o trabalho que você realiza. É anualmente que você realiza esse acolhimento no salão? É de quanto em quanto mensal? É de Cada quanto... 2 meses Cada eles vão 2 lá pro meses. salão. Cortar legal. cabelo, fazer hidratação. Você não vai até o Lar Batista. Não. É eles que vão Eles até o têm salão. a experiência de sair e ir no Sim. salão, como qualquer criança que vai no Que salão, legal. bagunçar. Eu falo assim que o salão vira de perna pro ar. Acho que a assim. gente tem imagem, né, do Lar Batista. A gente vai passar a imagem para os Seria nossos legal passar para o pessoal ver que coisa mais linda, né? Sabe que a gente vai pro mercado, né? A gente tem algumas pessoas que ajudam, né? No café da manhã. Sempre tem alguém querendo ajudar, né? Um faz o bolo, outro Ai, pode passa na avisar a padaria. gente que a gente vai ajudar também. E assim, é incrível. Aí, tipo assim, a gente coloca como um monte de besteira. Porque, é um dia Criança especial. gosta. Gosta. Eu falo até pro meu marido, meu amor, pega um monte de besteira,
paçoquinha, pirulito, Isso. Pipoca. pipoca. E eles não querem saber nada de pão, eles querem comer a besteira, sabe? Sim. Só que é um dia muito especial, que nem uma coisa besta que a gente compra, todinho. Olha Todinho. isso. Ai, Gente, o que é um todinho? Eles Né? amam. E assim, eles sentem tão assim, nossa, o tio, eles acham que foi eu que fiz sozinho, né? Não, eu falo, sem ajuda a gente não faz nada, né? E é muito engraçado que na hora que a gente monta aquilo ali, que é para eles, né? A gente faz questão de montar bem bonitinho. E aí eles ficam, nossa, tio, obrigado, né? Ah. Porque para eles aquilo lá é muito É o que a especial. gente É um fala, carinho, né? né? É um carinho que eles estão recebendo. É. Porque essas crianças que estão lá, elas já vêm de uma história. Todas elas têm sua história, como todos nós temos, mas a delas, normalmente, é um pouco mais trágica, né? Trágica. E elas estão dentro do lar, não estão tendo contato com o mundo, então elas saem, vão para um outro lugar, onde elas se sentem como uma criança Recebe o normal. cuidado, a unha das meninas, Faz a né? unha. até quando vai lavar o cabelinho, que mostra nas filmagens, eu percebo É. o carinho que as meninas lavam o cabelo. Gente, tem coisa mais gostosa que lavar o cabelo? Gente, é carinho, maravilhoso né? o que vocês E fazem. você sabe que tem um adolescente, acho que ele tem 16 anos. E eu falo que eu cometi até um erro, assim, de olhar... Porque a gente julga, às vezes, olhando a imagem da pessoa, e você vê que é um menino que é só Deus para ter misericórdia na vida dele, porque ele é terrível, terrível. Só que aí eu comecei a olhar diferente. Eu atendendo ele, né, eu perguntei, como que foi? Como é a sua história? Aí na hora que ele contou que quando ele nasceu, a mãe dele foi presa, Nossa. tipo assim, que ele passou, que a avó, né, em condições muito precárias, criou um monte de neto, parte foi para adoção. Aí eu vi um olhar diferente, que esse Mas menino é um menino muito machucado. Por trás uma- daquela Triste, criança, né? tá Tipo assim, pedindo socorro o tempo todo. Esse menino é uma vítima, né, É uma Sim. vítima. do que aconteceu acho que o passado da gente, né? E agora imagine uma criança que quando nasceu, eu vejo o meu filho, o quanto ele precisa de mim, o quanto coisas pequenas, sabe, entre tomar um café da manhã, você levar para um parquinho, o quanto faz importância. E essas crianças não teve nada disso. Não. Olha que história que ele tem por trás. E às vezes é muito fácil a sociedade E apontar o dedo sim. e julgar, né? Ah, esse menino é terrível, esse menino não tem jeito. Não. E é o que eu falo. Eu algumas vezes eu falei, nossa, que moleque terrível, porque realmente ele é terrível. Só que é uma criança que precisa de muito cuidado. Chama atenção o tempo todo. Ai, Chama que E eu atenção. gostaria que soltasse, então, um pouquinho pra gente ver aí esse trabalho tão lindo que o Richard realiza com as crianças do Lar Batista. All I want is what is real. I'm gonna stand by you. Even knowing your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love you the same. Oh, I will keep you safe for all my life. And you will have my heart for all the time. Even on your darkest days, you know that I will never change. Oh, I will love you the same. Gente, não tem como não se emocionar, né? E quando a gente fala, você traz para nós a questão do propósito, é esse o propósito, Esse é o né, propósito. Richard? E É olha, muito lindo. é um propósito lindo. Mas você chegou aqui contando uma história que eu queria que você falasse um minutinho sobre essa história dos seus avós. Sim. Quem eu é acho- Richard quem é por Richard trás por das trás? tesouras encantadas? Porque as tesouras são encantadas. Eu falo, você estava falando para as meninas, né, que antes, né, é claro que a gente fez terapia, né, para ajudar a passar tudo as dificuldades que a gente passou quando era criança, porque é normal, né, gente, assim, Sim. principalmente acho que a gente que tem 40 a mais, Aham. né, tipo assim, era uma outra época, Você né? falou do Todinho, eu lembrei da bisnaguinha.
Porque a gente não passou fome, mas a gente teve muitas faltas, muitas vontades, que não Muitas, podia ter nossa. tudo, né? Então você não passou fome, mas tinha vontades. Então quando você traz o todinho, eu lembro o cheiro do saco da bisnaguinha. Nossa, gente, é maravilhoso. Que a gente não podia, né? Não tinha naquela época, Todo né? dia, jamais. É uma época muito diferente, né? É. Eu falo que, claro, que nem se compara. Eu falo, por isso que hoje eu paro, nossa, eu fui muito abençoado. Porque eu sempre, antes eu falo, nossa, como minha infância foi difícil, né? Fui sempre criado pelos meus avós, né? E sempre eu reclamei, porque quando você é criança, eu não sei se vocês tiveram pais separados, né? Mas eu olhava para... Por mais que meus avós davam tudo, né? Assim, dentro do que eles podiam, né? Eles cuidavam de mim, né? Mas eu olhava para uma família, eu olhava tipo papai, mamãe e os filhinhos. Eu olhava, eu queria ter aquela família, aquele modelo de família, né? Tradicional, eu queria... né? Tradicional. É como qualquer criança. Sim. Só que para mim era diferente. Eu olhava assim, não tem uma família, né? Assim, isso na visão de criança, gente. Hoje. Sim. E aí depois anos se passaram, terapia, né, para ajudar a entender tudo isso, né? E cuidando das crianças, eu comecei a parar para pensar o quanto eu fui abençoado. O quanto foi importante a minha avó, por mais que ela não era de pegar no colo, aquela coisa ali, sabe que antigamente era muito comum isso, mas ela pegava ali a Bíblia. Eu lembro até tipo 8 horas da noite, a gente brincava na rua naquela época, né? E assim, ela lia a história da Bíblia todo dia. E era muito interessante, porque não tinha TV, não tinha nada. E a gente imaginava no mundo de criança toda aquela história. Na época, talvez a gente nem gostava tanto assim. Sim. Mas hoje, olhando assim para trás, assim, eu falei, gente, como foi especial. O meu vozinho agora no dia dos pais, né? Eu nunca tinha parado para agradecer eles. De falar assim, vô, obrigado. Obrigado pela sua vida, obrigado por tudo que você me fez, porque acho que eu nunca dei valor. E depois que eu comecei a trabalhar com as crianças, eu falei, caramba, eu não sofri tanto assim. Eu tinha meu avô, eu tinha minha avó que estava ali cuidando, puxando a orelha, corrigindo, ensinando. Eu acho que parte do que eu sou hoje, devo muito a eles, né? Por mais que faltou muita coisa. Mas hoje eu olho para trás assim e falo que eles foram tudo. O meu avô acordando, eu fazia xixi na cama, e que eu comentei com vocês, e ele me acordava umas 5 vezes na madrugada. A minha avózinha, tipo assim, com toda a dificuldade, eu lembro que até hoje, era um tecido bem grosso, assim, ela encapava, ela fazia o negocinho do colchão. Cara, se isso não é amor, é o quê? Né? Nossa. Gente, Não tem outra palavra que- eu me emociono porque eu falo assim, eu falo que a gente vive uma sociedade hoje com tanto desamor, né? Tanto desamor, tanto egoísmo, tanto centralismo. E quando a gente ouve histórias tão lindas, né? A gente olha para o Richard hoje, uma história tão linda de vida, hoje uma referência, um profissional maravilhoso, profissional bem-sucedido. E a gente vê que por trás de tudo isso tem uma história. Então é tão bonito quando a gente pode compartilhar essas histórias e vem memórias também na nossa vida que não foi fácil, mas nós somos vencedores, né, Fomos Richard? vencedores. E é muito lindo isso. E eu falo que Deus vai permitindo tudo isso para que a gente possa ser propósito e exemplo de vida para outras pessoas. Então eu costumo dizer assim que a gente pode tudo, né? A gente pode tudo, a gente é capaz de tudo, a gente pode chegar aonde a gente quiser. Desde que a gente tenha um coração acolhedor, um coração de ajudar, ajudador, um coração de ocupar espaços de Sim. outras vidas. E eu acho que esse trabalho que você realiza é sensacional. Às vezes eu falo assim, nossa, será que eu estou perdendo tempo em falar isso? Porque toda vez que eu vou cortar o cabelo de uma criança lá, né, no dia que a gente faz o Dia da Beleza, teve um dia que eu fui levar eles para o abrigo, né? Quando tinha muita criança, acho que essa segunda tinha 33 crianças no salão. Nossa, meu Deus! É muita criança. Que Delícia. bênção. E só fazendo um cortezinho também, gente, é algo inexplicável. Que assim, na hora eu fico desesperado, porque eu preciso de pessoas para ajudar. Eu sozinho, eu não consigo. E nessa segunda-feira passada foi a mesma coisa.
a gente não conseguia achar profissionais para ir, porque um estava fazendo curso, outro não podia, e eu desesperado. Desesperado. Eu falei, aí meu marido olhou para mim e falou, amor, nem se for só nós dois, a gente vai dar conta, a gente vai cuidar de todas as crianças e a gente vai fazer a diferença na vida deles. Ai, que coisa linda. E é tão engraçado que chegamos lá, eram as pessoas que tinham que estar naquele momento. É, isso Não aí. era... que nem eu falei, até É sobre propus isso. para pagar para um barbeiro e tal, mas não era para aquele barbeiro estar lá. Não era. E às vezes a gente não entende. Quando alguma coisa sai do controle, a gente não entende. Mas na hora que terminou, eu falei, gente, a gente terminou, tinha poucas pessoas ajudando, mas era aquelas pessoas que tinham que estar lá. A minha sobrinha é cabeleireira também, tem novinha, 17 anos. A minha irmã contou para mim, Richard, você não tem noção o quanto fez a diferença na vida dela. Ai, que E lindo. estar naquele momento lá. Sim, Eu tirei ela, falei assim, eu não vou deixar ela perto de mim para ela não ficar insegura, né? Deixei ela lá e ela atendeu. Ela escutou a história, né, de algumas crianças. Todos contam a Todos história. contam. Porque ali é o momento Todos deles contam. desabafar, né? É. E eu acho que o ouvir é muito importante, porque eles precisam contar. É. E são histórias muito pesadas, sabe? Assim, Sim. que nem já aconteceu de ver uma criancinha de 2 anos que ela, na hora que ela via comida, ela não parava. Ela Nossa. comia. Ai, Comia. Eu tadinha. perguntei, o que acontece? Aí ela falou, essa criança passou muita fome. olha isso. Aí você olhava no corpinho dela, assim, várias Marquinhas. queimadinhos de cigarro. Que nem eu falo, hoje eu consigo ver que essa mulher, ela que fez isso, né? Ela também não tem culpa. Ela é uma vítima da sociedade, da onde ela é inserida, da onde ela foi criada. Sim, E é muito maluco porque é um ciclo que se repete. exato. É Sim. isso aí. É um ciclo. E eu tive muito isso na minha vida, sabe? De tudo que eu já passei, eu falo, caramba, eu preciso quebrar um ciclo. Eu não posso Ai, que repetir os maravilhoso. mesmo caminho que a minha mãe fez, ou os erros. Claro, a gente vai errar e vai errar muito. Só que a gente tem o poder de quebrar ciclos. É o que a gente Exatamente. fala todos os dias, Quebrar encerrar ciclos. ciclos. Encerrar. Porque eu olhava antigamente e falei, meu Deus, como que eu vou vencer na vida, né? Assim, eu vou até contar uma história sobre... Eu sempre coloquei na minha cabeça que 25 anos eu queria ter minha casa. Sempre, sempre, sempre eu coloquei. 25 anos eu quero ter minha casa. Que lindo. E era um sonho de ter a minha casa. E foi muito engraçado que eu colocava uma moedinha na minha carteira. E toda vez que eu olhava para aquela carteira ali, eu já mentalizava a minha casa. Olha, que Eu lindo. falava, gente, lindo. eu quero uma casa arrumadinha, tal. Eu já imaginava ela. E foi muito engraçado. Quando eu fiz os 25 anos, eu consegui minha casa. Gente, Meu Deus, eu olha que acredito. lindo. E É o nada poder- mais é o do que a poder. fé, né? A sua é fé o poder e da outra, fé. a sua energia, né? Que você canalizou ali com a sua fé e foi cumprido, né? E é tão engraçado que esses dias eu estive nessa casa, que foi a minha primeira casa, né? Eu estive lá, né? Ela tá alugada hoje e tal, mas eu fui lá para fazer alguns reparos, ver o que ia fazer e tal. Aí eu comecei a olhar, falei, gente, olha como eu fui feliz aqui, porque ali foi a minha primeira casa. Eu lembro até hoje, quando eu peguei a chave, eu dei um grito tão alto, mas tão alto, que aquilo ali, hoje eu vejo assim que aquela casa é como se era uma mansão, era algo assim surreal. Sim. E eu até parei para pensar hoje, né, depois de muitos anos, né, a gente conseguiu, sei lá, fiz a minha casa do meu sonho, tal. E eu parei para refletir, eu falei, cara, a energia que eu tive quando eu recebi a chave daquela casa, de uma casinha que era uma casa mais simples, pequenininha, tal, foi muito mais alta da casa que é o meu sonho hoje. Sim. Não é tão... É estranho. É. Mas E aí eu foi fiquei a sua olhando e falei, meta, gente, né? ó, mas a energia, eu lembro que eu dei um grito, mais um grito, porque eu tinha conseguido realizar um sonho, né? Sim. E hoje uma coisa besta, hoje eu tomo café cedo, meu marido fala, amor, por que você está olhando para a piscina? Aquilo lá me remete tanto à minha infância também. Sim. Eu lembro que a gente ia para a escola e americana, né, tinha a parte mais nobre, né, das casas bonitas, tal.
Aí eu tinha uma casa que eu subia em cima do muro, era o muro mais baixo, né? Aí eu subia, eu falei, gente, olha que legal, uma piscina. O meu maior prazer era ver aquela piscina. É. Mas eu sempre falava, um dia eu vou ter minha piscina. E Isso. tem. Hoje eu tenho. Tipo assim, eu olho, nem entro, né? Mas tipo assim, Sim. sei lá, o Bem TV vai lá tomar banho. Tá ótimo. Mas assim, só de saber que você conquistou algo que você sonhou, né? Que pra mim era algo muito distante. Na hora que eu vi aquela piscina, eu falei, gente, um dia eu vou ter uma piscina. O Richard, eu costumo dizer assim, né, que Deus ele foi tão maravilhoso, né, na sua vida, na minha vida, na vida da Fernanda, que a gente tem que devolver. Sim. Tem que devolver um pouco tudo aquilo que Deus nos deu, né? Porque a vida é exatamente aquilo que você colocou no começo, é propósito. Então, a gente chegou em lugares que a gente nem imaginava Nem chegar, imaginava. né? E devolver um pouco é tão bom, faz tão bem. E a gente aprende, quando a gente está ali, eu imagino, eu quero que você convide de frente com elas para estar lá, porque Com a gente certeza. quer, Já estão a gente quer convocadas ajudar já. também. Vamos Sim. lá e Ajudar vamos também estar é um juntas. ministério, né? É. Esse ministério que você realiza com tanto prazer. E como a gente aprende muito, a gente aprende mais, a gente edifica mais a nossa vida do que eles são edificados Eu ali. falo Sim. que quando você ajuda alguém, é algo assim, porque você tá ajudando, né? É algo de que nem quando termina na segunda-feira com as crianças, eu volto, meu Deus do céu. Como eu sou como é bom, abençoado, né? como tipo assim, poder fazer a diferença na vida dessas crianças. Até mesmo um conselho. Eu falo, até antes de começar, eu falo para as pessoas, gente, não é só cortar o cabelo das crianças, não é só cortar a unha, é a gente escutar eles, escutar um pouquinho da história deles, porque às vezes cada um tem um trauma, eles chegam, assim, o Lar Batista tem um projeto muito lindo, acolhedor. Só que assim, essas crianças têm a bagagem deles, né? Sim. Então, às vezes, ele não fala com você, e aí devagarzinho você tem que ir lá, vai dando um carinho. Até o meu marido me contou uma coisa que eu achei. Ele falou, Richard, tinha um menininho de acho que 1 ano, 2 anos. Aí o João foi dar cócega nele, né? Ele falou, amor, ele não tinha reflexo de cócegas. Ninguém acho que nunca fez uma cócegas nele. Tadinho. Ele não tinha reflexo. Aí depois que o João deu cosquinha nele, mas ele grudou, mais grudou. Aí de repente eu só via as lágrimas do meu marido correndo, assim, né? Porque é algo surreal, meninas. É surreal. E um dia eu fui levar, acho que eu tinha até esquecido de falar dessa parte, né? Eu sempre costumo contar a minha história para eles. Assim, ó, um dia o tio já passou por isso. Só que o tio tinha 2 escolhas na vida. Ótimo. Ou me revoltar por tudo que aconteceu na minha infância, de abandono, ou eu poderia fazer diferente, que a gente estava falando sobre isso, mudar ciclos. E o tio tinha 2 opções, ou se revoltar por tudo que aconteceu, ou dar a volta por cima. E eu acho que eu consegui fazer isso, sabe? Mudar essa história. E você poder contar um pouquinho da sua história. Que, né, eles falam, nossa, tio, que carrão. E eu falei, olha, você pode também. Tá vendo esse Sim. salão que o tio tem aqui? Você pode conseguir tudo isso também. Só Você que pode tudo. Você pode tudo. Só que aí você vai ter que escolher. Escolha certa ou escolhas erradas. Porque é muito engraçado, né? Com um adolescente que às vezes está meio perdido, o mundo do crime, o mundo... Ele é tudo mais sedutor. Sedutor. Muito mais sedutor. Eu conversando com... É um caminho mais fácil, né, Richard? mas eu não sei... Não sei até que ponto é mais fácil, né? Então, eu estava vendo esse menino, né, de 17, não, ou 14. 17 ou 14, não lembro agora. E você vê a admiração que ele tem pelo crime, assim, pelo mundo. Na hora que ele tirou a camisa, ele falou, tio, eu vou tirar minha camisa, mas você vai ficar bravo comigo. Aí na hora que eu olhei, eu não entendo muito bem disso, mas tinha um palhaço. É algo pesado, né? Tatuagem de palhaço eles usam Isso. como facção, né? Tem Aí alguma é coisa onde assim. vai você tentar Isso. plantar uma sementinha Sim. nesse menino. Talvez não vai surgir, mas você plantou uma sementinha. Olha, esse caminho que você está indo é muito perigoso. Mas assim, quando a gente olha para esse menino, ele já foi muito machucado. Muito. Muito E qual é o nosso machucado. papel? Porque você inspira pessoas, né? Então, essa capacidade que nós temos, essa importância, essa responsabilidade social que temos de inspirar
outras pessoas para o caminho do bem, né, Richard? Gente, mas eu vou ter que fazer agora outra pergunta. Porque, que medo. olha, gente, se eu fosse casado hoje, com certeza eu iria fazer o dia da noiva com o Ai, Richard. que delícia. Porque, gente, aquilo não é um dia da noiva. Aquilo é o Dia da o princesa, dia, da né? rainha. Não, é da rainha, né? E assim, eu vejo as noivinhas, quando você posta lá, assim, a hora que elas veem o resultado final, é uma alegria no rosto delas, assim, é um encanto, porque muitas vezes não é só a noiva, é a mãe, as madrinhas. Gente, que coisa linda, que trabalho maravilhoso. Como que é para vocês? Mas ver aquele antes, rostinho? vamos soltar um pouquinho para nós, para a gente Solta ver o vídeo dia da das noiva. noivinhas. Olha, que Nossa, essa foi especial. gente. E esse vídeo eu peguei porque assim eu achei muito especial, assim, não é só entra naquele mesmo quesito, não é só por cortar cabelo, não é só sobre fazer um penteado de noiva. Eu acho que as pessoas que estão escutando já ouviu falar isso, que nem de sábado, gente, eu fico uma pilha de tipo assim, Eu imagino. principalmente quando tem noiva. Porque olha a responsabilidade que a E gente quando tem noiva e baile junto? Meu Deus do céu. O baile ainda é ok, tem horário. Mas a noiva, ela tem horário. Né? Imagina, é o sonho da vida dela. Olha a responsabilidade que está nas minhas mãos. Muita. Olha a responsabilidade. É muito, Ela é só vai imensa. viver isso, É. é aquilo que ela sonhou a vida toda. Ela sonha a vida toda com aquele momento. Se aquele momento não for especial, gente... Aí os outros falam assim, nossa, mas Richard, você tá há 20 anos fazendo noiva. Porque ainda você sente tanto, assim, esse arrepio, esse frio na barriga, a preocupação se vai dar tudo certo. Eu falei, porque essa noiva é única. Essa história é única. Se você pegar essa noiva, eu achei, até na hora que eu estava procurando um vídeo, eu queria algo que fosse especial. E ela foi muito legal também, porque ela remeteu a noiva de antigamente. Eu vi. Teve Linda. uma... Até mesmo na festa. Porque hoje está muito chique, né? Assim... mudou antigamente, não sei se vocês recordam disso. Sim. A gente quer Era 40 tudo mais. mais A gente simples, pode né? falar sobre esse assunto, né? Eu lembro no casamento da minha irmã, que a gente pegou, era naquele centro comunitário que Sim. fazia, né? É. E as madrinhas ajudavam a fazer a Sim, batatinha. a batata. Até que- hoje. com carne moída. Isso, às vezes Não, alguém... mas a batata, gente, não às vezes tinha. acontecia dessa batata azedar, mesmo. porque alguém colocou a colher de boca lá na batata. É verdade, eu tenho trauma da batata até hoje por causa disso. Não pelo casamento, mas porque eu estraguei toda da minha mãe. E era muito legal isso, né? Minha mãe conta que quando ela casou, foi feito um bolo grandão. A hora que ela chegou do casamento, não tinha mais bolo, porque os irmãos, meu pai tinha 12 irmãos. Eles tinham comido todo o bolo. Olha Gente, só. e era muito legal isso. Assim, a gente dá risada hoje, mas era muito... Era raiz, né? Era o casamento raiz. Eu lembro de uma cena, a gente pegar na entrada do salão, a gente pegou um coqueiro que tinha lá, pegou as folhinhas dele e fez um negocinho assim, ó. Sei lá, papel crepom, a gente fazia a mesa do bolo. Sim. É isso. E Era com papel era uma crepom. delícia também, Era. né? E hoje o casamento ele tá muito glamourizado, Tá. né? Decorações, sei lá, de 80 mil. É isso mesmo. É maravilhoso. É. É algo surreal hoje, né? E essa noiva me remeteu muito ao passado. Tipo assim, até foi a Nardi que fez a decoração, é uma cliente minha, e ela teve um capricho de fazer cada coisinha, de colocar o tecidinho de crochê na mesa de cada convidado. Ah. E todo mundo ajudou, assim, sabe? Na Que comida encanto. também. Ah, que legal. Então, essa noiva foi muito especial, sabe? Assim, ficou marcado pra gente essa noiva. Todas, né, é muito especial. Mas é que nem eu falo, quando se torna esse dia, é um dia que fica inesquecível pra noiva. Vai ficar pra sempre marcado Você na vida marcou dela. essas vidas, né? E imagina, ela vai viver que nem hoje eu acompanho, por exemplo, a noiva casa, e depois passa um tempinho, ela
ela vem, olha, Richard, olha Tô a minha grávida, tô grávida. Aí você vai acompanhando. Aí essa parte que já tem uns que já são bem grandão, já que a gente pula a nossa idade, né? Não conta, não. Não É. conta, porque, né? E é muito gostoso participar. É. E é que eu falo, eu não adianta, gente. Toda noiva eu fico com frio na barriga, borbulhinha assim. Enquanto a noiva não sai, aí chegou em casa, não termina, viu? Que eu vou lá olhar no Instagram pra ver se o cabelo tá tudo certo. Ai, olha só que Se- legal. Teve uma noiva minha que eu falei, nossa, na hora que eu vi ela, acho que na festa ela era meia country, né? E tinha touro mecânico. Nossa, que Na animado. hora que eu vi a noiva No touro? no touro mecânico, Ah, eu você tá falei, meu brincando. Deus do céu. Aí você tem que fazer um penteado que vai durar, né? Porque Gente, uma noiva Ai, no que touro no touro mecânico. mecânico. Qual que foi o casamento mais inusitado que você já participou? Porque geralmente você é convidado para essas Sim, festas, né? Também. Acho que o Teve touro alguma mecânico foi um deles. A do touro mecânico. Que divertido. Teve uma noiva também que foi muito especial também. Eu falo que é energia, né? Assim, essa noiva, ela falou, Richard, vamos tal. E a gente gosta também de tomar uns drinks, né? Claro. Ai, delícia. E eu já tinha terminado de fazer o último, porque ela fez a troca de penteado, né? Ela falou, Richard, agora você vai beber comigo. E eu falei, não, aliás, deixa eu terminar esse penteado, depois a gente bebe. Mas essa noiva, ela curtiu tanto. Ai, que Ela gostoso. curtiu tanto. E ela subiu, dançou. E eu falei, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, vai menos. Mas assim, foi uma delícia, porque ela curtiu. Eu falo Sim. assim, você tem que ter história para contar, né? Ah, que lindo. Eu acho que isso que é o mais importante. Até eu falo que eu sou tão apaixonado por casamento, né, que acho que eu tava com 15 anos já de casado, né? Cheguei no meu marido e falei, filho, eu quero casar. Se eu não casar com você, eu casar com outra pessoa. Então, ó, por favor, eu quero casar. E aí onde a gente fez nosso casamento, né? Que foi algo também muito Foi lindo. especial. É, Foi lindo, assim. nós vimos. Eu vi. Viver aquele momento, as pessoas que fizeram parte da nossa vida. Porque eu tenho na minha concepção que o casamento ele conta história. E eu sempre quis que nem que meu filho, né? Que sempre foi o nosso sonho. Que lá em casa tudo contasse uma história. Então ele vai. Esses dias a gente estava mostrando o álbum do casamento. Aí ele viu o cachorrinho que já Ah, faleceu. que lindo. Então ali os porta-retrato que tem do casamento também conta uma história, né? Que Isso é lindo. legal. Eu montei na minha casa, eu acho muito interessante. Eu montei na minha casa uma parede de memórias. De memórias. Porque aí ele tem a bisavó. Os meninos não conheceram, né? Sim. Meus meninos não conheceram. Aí tem as avós, os pais dos meus pais. Então a gente tem uma parede ali só de memórias. E é legal isso, porque a raiz, né? Da onde você veio? E eu acho que o casamento ele faz isso, né? Ele conta um novo ciclo, né? Que se começa, né? Sim. Eu vejo que quando você casa, ali começa uma nova história. Que né, eu sempre falo, a sua família é a sua casa. Sim. Né? Que às vezes a gente quer dar atenção para todo mundo, Não tem amigos, como, tal. né? Eu falo hoje a minha prioridade é a minha família, que é a minha casa, estar junto, estar presente. Às vezes até no silêncio é gostoso. É. Esse dia eu estava comentando com o Jô, eu falei, nossa amor, é maluco. Às vezes a gente está quietinho ali na cama, assistindo uma série, mas aquele no silêncio, né? O fato de saber que a pessoa está ali é muito gostoso. Tá protegido, né? Tá protegido, tá no celular, tá na sua casa. E eu acho que o casamento vem isso, né? Um novo ciclo que se começa, né? Então é muito, assim, quando eu participo com a noiva, eu falo, gente, vai ficar marcado para sempre. Olha, a gente pode dizer parabéns, porque o seu trabalho vai muito além Das tesouras, das tesouras. das O seu trabalho vai transformações. muito além de tudo aquilo que as pessoas imaginam. O seu trabalho é muito humano, você é muita emoção, você é um ser muito evoluído. E a gente tem que agradecer demais e por mais pessoas como você nesse mundo. E eu falo assim que foi um podcast tão maravilhoso desde os bastidores, porque o Richard, ele transcende, a alma dele sai pra fora. É. Então a gente, todo momento que você se emociona com ele, não tem como as lágrimas não descer, porque é energia pura. Richard, que Deus te abençoe grandemente na sua vida. Amém. Que você possa transformar a vida de muitas pessoas ainda, de muitas mulheres que chegam lá. Que seu filho seja uma bênção na sua vida, como você é na vida de muitas pessoas, viu? Amém. Deus te abençoe você, o Joabe, o Adam, seus propósitos.
E fica por aqui mais um podcast De Frente com Elas e até a próxima. Ai, que...